Vocês gostam de treta, de polêmica, de falas que vão causar algum desconforto na galera? Vocês vão gostar desse vídeo aqui, então. Vamos começar falando do Quinton Area, o Queen Beastwood, que foi cotado por muitos aí como possível vencedor do New York, talvez segundo colocado. Muitos gringos estavam colocando esse cara lá em cima e a gente vinha falando bastante dele, elogiando bastante sua estrutura, elogiando bastante seu físico, seu frame. Mas eu vinha falando também consistentemente nas últimas semanas que ele parece pequeno, ele não parece preenchido, ele precisa de mais tempo e mais volume para brigar na Open, apesar de ser uma linda estrutura. E realmente foi o que foi provado. Quinton Area chegou lá, até falei isso no vídeo, teve um cara que tirou sarro. O Shine não sabe mais ver quando o cara tá flat, né? Óbvio que a gente sabe, mas além de tá flat, ele não tá grande. Não é porque o cara às vezes tá pequeno antes do show, que é só porque ele tá flat. Às vezes é esse o motivo, mas mesmo depois de ter enchido um pouco, ele continua fino e não tão grande. E ele fez um off-season de 2 anos, tá, rapaziada? Foram 2 anos aí acumulando volume e no fim ele acabou subindo com 6 libras a mais. Cerca de 3, 2,7 kg a mais, 3 quilos a mais. Então não foi um off-season. Caramba, que off-season fudido. E o Quinton Area, ele vem competindo há algum tempo. Eu lembro que lá ele competiu o Toronto de 2019. Então ele já tá na estrada aí há algum tempo. Ele precisa pensar em alguma coisa. Ele fala, nesta postagem aqui, ele revela mais coisas nos comentários, tá? Ele fala o seguinte: fiquei em 6º lugar no New York. E aí, ele ficou em 6º. Só que muito se discute se o Angel Calderon, que ficou em 8º, não deveria ter ficado na frente do Quinton Area. Por uma questão de condicionamento, uma questão de apresentação do físico. Claro que o Calderon estava muito mais seco, mas a cintura dele não estava tão estreita em algumas poses e as pernas também não tão grandes. Então, ele é um cara mais baixo, mas em termos de muscularidade, de volume relativo à estrutura, de quanto volume ele carrega para o frame dele e condicionamento, daria para realmente criar um argumento e até colocar o Quinton Area um pouco mais para baixo. Então, na realidade, o 6º lugar ali acabou ficando interessante para ele. Então, ele fala aqui, ó, 6º lugar no New York, isso logo depois do show, tá? Não me dê parabéns, não tente me consolar. Porra, mano. As palavras de ninguém farão alguma coisa por mim agora, a não ser dos meus coaches. Então, assim, não posta. Eu acho chato o cara que vive do esporte, que vive da mídia, que vive postando comentário, não vem me falar nada, só meus coaches vão me ajudar. Ele demonstra ali que ele tá focado no coach, óbvio, mas, cara, eu acho um pouco de grosseria esse negócio. Tava nervoso na hora, então espera, não posta, a gente vê mais uma vez atletas tomando atitudes em horas que não deviam tomar. Tá nervoso, tá chateado, cara, não sabe, não posta, não quer ouvir nada, não posta, espera um pouquinho, 2 dias, toma um chá de maracujá depois com adoçante para você postar, porque é complicado. E óbvio, a galera aqui, né, Deus, consolo para ele, tudo, fizer ou consolaram, né, melhor assim, para não ficar duplo sentido. Deram parabéns também, mas cara, e aí, né? Aí alguém pergunta nos comentários qual foi o feedback dos árbitros. Preciso de muito mais músculo. Que era o que eu vinha falando. Um outro cara fala assim, cara, você passou os últimos 2 anos tentando colocar músculo, seria muito melhor na classe, tá? Só tô tentando aqui ser verdadeiro com você. E aí, cara, para alguns atletas da Open ir pra Classic é um downgrade. Eu não acredito, eu não acho que seja assim, tá? Mas para alguns atletas eles consideram um downgrade e eles ficam até ofendidos. E aí aquela história, aí o Quinton Area respondeu, óbvio, né? Tava puto vendo aqueles comentários, ele queria treta, né? Ele queria descontar em alguém. Ele falou assim, cara, overdieted, que é o seguinte, segundo ele, eles passaram do ponto na dieta, ou seja, sei lá, estaria pronto 5 semanas antes e aí ele continuou na dieta, perdendo, tentando secar mais do que isso. E isso acabou levando o músculo embora, tá? Ele fala, perdi um monte de tecido muscular, tentando aí fazer um hard cut. Também, ele começou a preparação tarde, então também fica 2 anos num off, quer fazer uma preparação mais não tão longa, vai ter que acelerar a preparação, vai ter que fazer mais cardio, vai ter que acelerar nas drogas, vai ter que cortar uma caloria, vai perder músculo, não importa o quão abençoado você seja, não adianta. Mais uma prova viva. Fica o exemplo pra você aí que tá começando. E ele fala, isso pode ser retificado, pode ser consertado. Ele fala aqui, ó, foda-se a Classic. Dá uma risada. Caramba, cara. Eu prefiro me aposentar.
Pesado, hein, cara? Pesado isso aí. Essas palavras voltam, hein? Geralmente. E o mais louco é que o cara lá em cima, num dos comentários, falou assim: pô, você devia ser menos arrogante nas suas entrevistas, na sua maneira de se colocar. E ele falou assim: eu só sou muito confiante. Mas aqui, cara, assim, gera um desconforto, né? Principalmente pros caras da Classic, pô, os caras trabalham duro também, não é assim. Alguém perguntou se ele tava feliz com o físico, ele falou que tava feliz com o físico, mas não feliz com o resultado e a experiência. Mas o visual que eu atingi ainda tava muito bom. Eu acho que a gente perdeu muito tecido muscular, mas a gente pode recuperar isso aí. Na próxima vez, estarei muito melhor. E um dia depois disso, ele já anunciou essa próxima vez, ó, falou, o nosso plano está em movimento. Ele vai pro Toronto, ele é um canadense, faz sentido ir pro Toronto. Então aí, vamos ver agora se ele tá esperando realmente conseguir colocar músculo de volta nessas 3 semanas. 3 semanas pro Toronto? 3 semanas, 2,5 agora mais ou menos, para o Toronto. Então ele tem essa semana inteira, tem a outra semana inteira e depois já é a semana de finalização. Vamos ver se ele vai conseguir chegar um pouco mais cheio, pelo menos. Trazer um pouco mais de fluidez, de vida nessa musculatura. Mas não acho que vai ser um físico totalmente diferente do que ele trouxe, porque não vai conseguir construir tecido muscular tanto assim em 2 semanas, porém eu acredito que eles vão trazer algo aí de um físico mais cheio, correndo o risco de não chegar tão condicionado. E ele cai naquele ponto de que o cara é um meio termo, de que o cara ele não tá tão grande pra Open, mas se ele tira peso pra ir pra Classic, ele fica ruim, não fica bom, fica aquele aspecto pouco denso, aquele aspecto castigado. Então é um lugar aí pro Quinton Area delicado, complicado nesse momento. E o melhor que ele faz realmente, na minha opinião, tá? É buscar volume pra Open. Mas ele tem que buscar esse volume, porque parece que ou ele não fez esse off do jeito que tinha que fazer, ou não treinou como tinha que treinar. Ou demorou muito também, tomou decisão atrasada de fazer a dieta, e aí perdeu muito. Então ele tem que refinar esse processo e se esforçar um pouco mais nesse sentido de ganhar volume, colocar volume. A gente sabe que não é fácil, vamos ver então, quero muita opinião de vocês aí sobre as declarações do Quinton Area, de foda-se a Classic, eu prefiro me aposentar. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Então, rapaziada, vamos falar aqui do feedback do New York Pro da Open. Vamos esperar aqui o da Classic também, né? Que deve sair hoje. O da Open, o Tyler explica muitas coisas aí. Ele falou assim que o Martin se transformou do Detroit pra cá, tá muito melhor. E é legal, cara, eu fico feliz porque eu vinha falando do Martin há uns 2 anos já. E a galera torcia o nariz. Mas, já tinha essa visão que esse cara ia ser bom, realmente. Ele tá chegando nesse nível. Ele fala que o Nick Walker veio muito bem, mas não foi a melhor versão do Nick. O Tyler acha também que o Nick melhorou o volume de quadríceps dele um pouco, mas que a cintura também ficou mais larga. E isso impactou negativamente aí na sua evolução, ou na percepção da sua evolução de pernas, por exemplo. O Tyler também fala que todas as poses foram muito próximas e que o Nick levava vantagem meio que geral nas poses aí devido ao seu volume e densidade, mas que argumentos podiam ser feitos em praticamente todas elas. E no duplo bíceps de frente, o Martin Fitzwater ganha em função aí da sua estrutura, cintura mais estreita, os braços do Nick muito melhor, segundo o Tyler, os do Martin faltando ali essa separação ali interna. Falta detalhe de tríceps, né, cara? Pro tríceps dele ali saltar um pouco mais e dividir um pouco mais. Só que pelas linhas e estrutura e condicionamento, separação muscular, o Martin Fitzwater ganhou essa pose. Na expansão de dorsal de frente, o Tyler fala que é a pior pose do Nick. O Nick não consegue expandir tanto as costas e que a cintura dele fica exposta. E o Martin também não consegue expandir tanto assim, só que estava melhor que o Nick por uma questão de estrutura, mais uma vez. Pernas muito boas, braços muito bons, também a cintura mais estreita formando o V-taper ali, e aparentemente foi esse o detalhe que fez o Martin ganhar a pose. Outro detalhe que eu acho interessante a gente falar aqui, o Nick já tem uma cintura larga. E reparem como ele coloca a mão dele, aqui, deixa eu colocar o mouse para vocês, como ele coloca esse dedo aqui. Você consegue ver os outros dedos, ó. O punho dele você consegue ver aqui a mão.
ele apoia só um dedo, bem na linha de divisão do reto abdominal com o oblíquo. Isso deixa ele mais estreito, porque uma mão fica mais próxima da outra. Distância cotovelo a cotovelo diminui, até atrapalha um pouco, talvez, para abrir aqui o dorsal, dependendo da mobilidade do cara, se ele é móvel o bastante ou não. E reparem no Martin, que já tem a cintura mais estreita, mas olha, como toda a mão fica apoiada na parte lateral do oblíquo, tá? Esse frame que eles pegaram não foi o melhor, mas ó, como ele empurra a cintura para dentro, tentando trazer uma mão contra a outra e afinando ainda mais a parte baixa aqui, fazendo com que o V-taper, com que esse formato em V do corpo fique ainda melhor. Então é o cara com a cintura mais estreita fazendo a pose da maneira melhor possível, na minha opinião, e o cara aqui com a cintura mais larga fazendo essa pose da maneira não tão otimizada assim. E mais uma vez, pessoal, para o cara conseguir pôr a mão aqui, nessa lateral, em vez daqui, o que ele precisa de ter? Ele tem que ter mais mobilidade de ombro, porque para ele colocar a mão aqui, ele tem que rotacionar internamente o ombro nesse... Eu vou estar fazendo assim que eu não vou conseguir mostrar inteiro para vocês. Mas para ele colocar a mão aqui do lado, reparem que ele tem que girar mais esse ombro, e isso, dependendo do atleta, ele não consegue por questão de mobilidade. E às vezes ele até consegue fazer, mas quando ele gira tanto assim, ele acaba sendo obrigado a jogar o seu ombro para frente, porque ele não tem mobilidade, e aí ele não consegue abrir tanto o dorsal. Então, de repente, o Nick está fazendo isso justamente porque ele não consegue fazer isso, uma limitação. Se for esse o caso também, na minha opinião, já é o momento do Nick Walker trabalhar essa história aí de mobilidade para que ele possa melhorar, porque ele tá brigando por título de Olímpia e ele acaba perdendo pose aí por questão de realmente não física, mas de pose. Nesse momento, 2-0 pro Martin. Peitoral de lado, segundo o Tyler, quase empatada. O Nick tem pernas boas e braços bons, mas em alguns momentos, segundo o Tyler, ele levantava esse ombro aqui, ó. Aí, ó, reparem que o Martin, ele tá bem no nível aqui, ó, bem nivelado. Você vê que um peitoral, um ombro tá quase da altura do outro praticamente. O Nick aqui ele levantava, então ele na hora de fazer a pose, esse ombro aqui de trás, deixa eu girar aqui para vocês, ele faz isso. Tô exagerando aqui, tá? Ele fica fazendo isso aqui. Não devia fazer, segundo o Tyler, tira aí um pouco da largura dele, atrapalha a pose. O Martin, na opinião aqui do Tyler Mannion, fez a pose muito bem, tem o peitoral estriado, fibrado, o braço dele proporcional, as pernas muito boas também. Então a pose do Martin foi feita perfeitamente, mas o Nick conseguiu controlar mais a cintura, não foi excelente, mas controlou. Nas finais veio mais seco e por isso ele venceu a pose. Então nesse momento aqui, 2-1 para o Martin. Bíceps de costas, o Nick Walker vence, mas vence por pouco. O Martin, a parte de baixo dele estava muito boa, né? As pernas ali muito secas, não estriadas, mas o conjunto geral ali, volume, densidade, etc. do Nick Walker superou. Então, nesse momento aí, 2-2. Na expansão também, o volume geral do Nick Walker, a largura que ele consegue trazer aqui e condicionante de pernas acabam superando ali o Martin Fitzwater, que tem menos densidade e espessura nas costas. E segundo o Tyler Mannion, o Martin, ele flexionou muito a coluna, se curvou muito aí, acabou tirando um pouco do brilho da pose, na opinião do Tyler. Nesse momento, 3-2 pro Nick. Peitoral de lado, o Nick também ganhou, porque ele conseguiu fazer a pose melhor, ele conseguiu deixar o abdômen aqui bem retinho e bem contraído, bem controlado, tem braço bom. O Martin Fitzwater não conseguiu fazer a pose direito, por questão de mobilidade. Reparem que ele tem uma dificuldade em segurar a mão, e para colocar o braço aqui atrás, ele tem que realmente jogar muito esse ombro para frente. Geralmente é uma questão de mobilidade, flexibilidade aqui, e aqui ele não conseguiu segurar a cintura, por isso 4-2 para o Nick Walker nesse momento. Abdominais e coxas, por uma questão de quadríceps aqui muito cortado, linha de cintura perfeita e pose muito bem feita, o Martin Fitzwater ganhou. Tava 4-3 nesse momento, pra vocês verem como foi realmente aí, cara, muito pouquinho. E aí o Tyler fala da Most Muscular, que os caras fizeram diversas variações da Most Muscular, e nem todas são boas pros dois, que a Most Muscular, a Crab Most Muscular pro Martin é a melhor, mas ele deixou de fazer ela em alguns momentos, ele queria ali meio que imitar o Nick Walker, então isso, eles estão sendo jogados o tempo todo, segundo o Tyler. Na minha opinião aqui, pô, tem variação, não pode ter variação. Variação você vai usar na sua pose livre, na sua coreografia.
Na pose compulsória, como já disse, compulsória, devia ser essa, é essa e acabou. Não pode variar, não deve variar. Variou, perdeu a pose. Simples. Começa a fazer isso. Ah, mas por que eu fiquei em segundo? Porque você fez a pose errado e perdeu aquela pose por fazer errado. Como você ia ver como que os caras iam começar a treinar pose rapidão também, entendeu? E aí ele fala o seguinte, que essa pose aqui pro Martin é a melhor pose dele, realmente fica animal, né, cara? Animal. Mas o Nick fez outras variações aí de poses que acabaram sendo melhores na maior parte do tempo. Olha só, até ele dá um exemplo aqui que o Nick tenta copiar o Martin nesse momento. Ele fala assim, o Nick nunca mais deveria fazer essa versão da Muscular. Fica muito ruim. Só que essa variação que os dois usaram muito pouco. A maior parte do tempo foi usada as variações mais em pé, que o Nick fica muito melhor. Por isso o Nick ganhou a pose, acabou ganhando o campeonato. Esse é o feedback do Tyler, quero aí a sua opinião, diga aí pra mim o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!